Olá, meus queridos. Meu nome é João Vitor. Sou discente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Maranhão, campus Açailândia. E hoje eu vou falar um pouco sobre um processo muito importante que acontece dentro das células, que é o ciclo de Krebs, que tem como principal objetivo a produção de energia na forma de ATP. Nesse vídeo, eu vou fazer uma introdução sobre o ciclo de Krebs. Vou trazer também algumas enzimas que estão presentes no ciclo de Krebs. Vou falar sobre a importância do NAD+, e do FAD. Vou falar sobre as etapas do ciclo de Krebs. Vou fazer uma conexão com o metabolismo de nutrientes e vou trazer também algumas aplicações do ciclo de Krebs. E por último, as minhas referências. Bem, antes de falarmos especificamente sobre o ciclo de Krebs, eu vou falar um pouco sobre a importância da energia para a vida. Bem, nós precisamos de energia para realizar todas as atividades do nosso dia a dia. Vamos entender por que a energia é tão importante para a nossa vida e como as células obtêm essa energia. Vocês já devem ter ouvido falar que precisamos de energia para realizar todas as atividades do nosso dia a dia, como correr, estudar, brincar e até mesmo para as funções internas do nosso corpo, como respirar e digerir os alimentos. A energia é o combustível que nos permite funcionar, e as células do nosso corpo são responsáveis por produzir essa energia. Elas são como pequenas fábricas que trabalham incansavelmente para garantir que tenhamos energia suficiente para todas as nossas atividades. Então, como as células obtêm essa energia? A resposta é uma substância chamada ATP, que significa adenosina trifosfato. O ATP é como uma moeda energética dentro das células. Quando precisamos de energia, o ATP é quebrado e é liberado uma parte dela. É como se gastássemos uma moeda para obter algo em troca. Mas como o ciclo de Krebs se encaixa nisso? Bem, o ciclo de Krebs é uma das etapas do processo de obtenção de energia nas células. É nessa etapa que ocorrem várias reações químicas que liberam energia armazenada em moléculas de alimento, como os carboidratos que a gente consome diariamente, como por exemplo o arroz, a batata e outros mais diversos, e também as gorduras. Entendido isso, agora vamos para o ciclo de Krebs. Vamos conceituar um pouco mais sobre o ciclo de Krebs. Bem, agora vamos ao ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. É uma das principais vias de produção de energia das células. Ele é conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico devido à presença de um composto chamado ácido cítrico no início do ciclo. O ácido cítrico ou citrato é uma molécula orgânica composta por três grupos carboxila, que são grupos compostos por um carbono ligado a dois oxigênios e um hidrogênio. Esses grupos carboxila conferem ao ácido cítrico suas características ácidas. No início do ciclo de Krebs, quando o acetil-CoA se combina com o oxaloacetato,
A primeira molécula formada é o citrato, que é um ácido tricarboxílico. Esse é o motivo pelo qual o ciclo recebe os nomes alternativos. Além disso, o ácido cítrico ou citrato, ele é um intermediário importante no ciclo, pois ele é convertido em outros compostos durante as etapas seguintes. O ciclo de Krebs ele foi descoberto pelo bioquímico britânico Sir Hans Adolf Krebs. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1953 por suas contribuições no entendimento dos processos metabólicos celulares. E onde ocorre esse ciclo? Esse ciclo ele está localizado na mitocôndria, que é uma estrutura presente dentro das células que desempenha um papel fundamental na produção de energia. Ela é conhecida como a usina de energia das células. E no ciclo de Krebs acontecem várias reações químicas, em que essas reações químicas oxidam os ácidos graxos e produzem energia utilizável pela célula. Dando continuidade, agora vamos falar sobre algumas enzimas presentes no ciclo de Krebs. Mas o que seriam as enzimas? Bem, as enzimas, elas são proteínas que têm como função catalisar, ou seja, acelerar as reações metabólicas que acontecem nas células, reduzindo a quantidade de energia necessária para que elas ocorram. As enzimas, elas são moléculas muito importantes no nosso corpo, porque elas atuam como pequenos trabalhadores dentro das células, acelerando as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Imagine as enzimas como operários, que ajudam a realizar as tarefas químicas necessárias para o funcionamento do nosso corpo. No caso do ciclo de Krebs, as enzimas elas são essenciais para que todas as etapas desse ciclo aconteçam de forma eficiente. Elas são responsáveis por facilitar as reações químicas que transformam os diferentes compostos envolvidos no ciclo. Sem as enzimas, essas reações elas seriam muito lentas, ou até mesmo elas não aconteceriam. As enzimas elas têm a capacidade de acelerar as reações químicas porque elas possuem uma estrutura especial que se encaixa perfeitamente com as substâncias envolvidas nas reações. E isso permite que elas peguem essas substâncias e as transformem mais rapidamente sem serem consumidas ou alteradas pelo processo. E depois de fazerem seu trabalho, as enzimas estão prontas para serem utilizadas novamente em outras reações químicas. No metabolismo celular, as enzimas elas desempenham um papel fundamental. Elas estão envolvidas em diversas vias metabólicas, como o ciclo de Krebs, que é o tema do nosso vídeo, que são responsáveis por processar os nutrientes que obtemos dos alimentos e transformá-los em energia, substâncias importantes para o crescimento e manutenção do nosso corpo. Portanto, as enzimas elas são essenciais para que as reações químicas ocorram na velocidade correta, permitindo que o ciclo de Krebs ele funcione adequadamente e garantindo que tenhamos a energia necessária para realizar todas as nossas atividades diárias. Sem as enzimas, o nosso metabolismo ele seria mais lento, muito mais lento, e muitas reações não ocorreriam de forma eficiente. É importante ressaltar também que as enzimas elas são moléculas delicadas e sensíveis. Elas podem ser afetadas por diferentes fatores, como por exemplo a temperatura e o pH do ambiente. Por isso, é necessário cuidar bem do nosso corpo, fornecendo os nutrientes adequados e mantendo um estilo de vida saudável para garantir o bom funcionamento das enzimas e, consequentemente, do metabolismo celular.
No ciclo de Krebs, algumas das principais enzimas envolvidas são a citrato sintase, o isocitrato desidrogenase, o alfa-cetoglutarato desidrogenase, a succinato desidrogenase e a malato desidrogenase. E eu vou contextualizar um pouco mais sobre cada uma dessas enzimas. A primeira enzima é a citrato sintase. Ela catalisa a formação do citrato a partir do acetil-CoA e o oxaloacetato. Essa etapa ela marca o início e a ligação entre o metabolismo dos carboidratos e o metabolismo dos lipídios. A citrato sintase catalisa a primeira reação do ciclo de Krebs, na qual o acetil-CoA e o oxaloacetato são condensados para formar o citrato. O acetil-CoA é produzido através da degradação de carboidratos, lipídios e proteínas nas etapas iniciais do metabolismo celular. Essa reação é uma etapa-chave, pois o citrato gerado é um intermediário metabólico importante, porque ele participa de várias rotas metabólicas, incluindo a produção de energia nas etapas seguintes do ciclo de Krebs. A segunda enzima é a isocitrato desidrogenase. A isocitrato desidrogenase é responsável pela oxidação do isocitrato, convertendo em alfa-cetoglutarato. Essa etapa libera dióxido de carbono e produz o NADH, uma molécula que armazena energia. Essa enzima ela catalisa a conversão de isocitrato em alfa-cetoglutarato, que é uma reação importante na geração de energia das células. Ela possui duas formas principais em organismos eucarióticos: a isocitrato desidrogenase mitocondrial e a isocitrato desidrogenase citoplasmática. A isocitrato desidrogenase mitocondrial está localizada na matriz mitocondrial, enquanto a isocitrato desidrogenase citoplasmática está presente no citoplasma e nas mitocôndrias, respectivamente. Nessa reação, o isocitrato ele é oxidado, resultando na produção de alfa-cetoglutarato, NADH e um íon de hidrogênio, o NADH+, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Ela é uma coenzima que aceita elétrons durante a reação, enquanto o NADH é uma forma reduzida do NAD+. A atividade da isocitrato desidrogenase ela pode ser regulada por diferentes fatores, incluindo a disponibilidade de substratos, a presença de inibidores ou ativadores alostéricos e a modulação por fosforilação ou desfosforilação. Essa regulação permite que a enzima se adapte às necessidades metabólicas da célula. A alfa-cetoglutarato desidrogenase realiza a oxidação da alfa-cetoglutarato, resultando na formação de succinil-CoA. Nessa etapa, mais CO2 é liberado e mais NADH é produzido. A atividade da cetoglutarato desidrogenase é regulada por diferentes mecanismos, incluindo a disponibilidade de substratos, a modulação por fosforilação ou desfosforilação, além da interações com inibidores ou ativadores alosféricos. E a cetoglutarato desidrogenase é uma das enzimas chaves do ciclo de Krebs, que é responsável por gerar energia na forma de adenosina trisfosfato durante a oxidação de metabólitos, como o alfa-cetoglutarato. Essa enzima ela desempenha um papel central no metabolismo energético das células eucarióticas, contribuindo para a produção de ATP, para a síntese de moléculas importantes como aminoácidos e nucleotídeos.
Nós temos também a enzima succinato desidrogenase, que a succinato desidrogenase ela catalisa a oxidação do succinato, gerando o fumarato. A succinato desidrogenase ela também é conhecida como complexo 2. Ela é uma enzima encontrada na membrana interna das mitocôndrias e nas membranas tilacoides das bactérias fotossintéticas. Ela desempenha um papel importante na cadeia de transporte de elétrons e na produção de energia celular. E a principal função da succinato desidrogenase é catalisar a reação da oxidação do succinato para formar o fumarato. E durante essa reação, elétrons são transferidos para a coenzima Q, ou ubiquinona, que faz parte da cadeia de transporte de elétrons. Outra enzima é a malato desidrogenase. A malato desidrogenase ela realiza a oxidação do malato, convertendo-o em oxaloacetato. Esse processo ocorre dentro das células e é importante para a produção de energia. Além disso, a malato desidrogenase ela desempenha um papel importante na regulação do equilíbrio químico dentro das células, ajudando a manter as substâncias em equilíbrio. Essas são apenas algumas das principais enzimas envolvidas no ciclo de Krebs. Cada uma delas desempenha um papel específico na transformação dos compostos intermediários e na produção de energia ao longo do ciclo. É importante destacar que essas enzimas elas são fundamentais para o funcionamento adequado do ciclo e, consequentemente, para a produção de energia das células. Além das enzimas, existem outras moléculas essenciais no ciclo de Krebs, como por exemplo o NAD e o FAD. E nós vamos ver um pouco sobre a importância do NAD e do FAD no ciclo de Krebs. O NAD e o FAD são moléculas essenciais no ciclo de Krebs que desempenham um papel crucial nas reações de oxidação e redução que ocorrem ao longo do ciclo. Bem, durante as etapas do ciclo de Krebs, certas moléculas são oxidadas, ou seja, elas perdem elétrons, enquanto outras são reduzidas, ganhando elétrons. O NAD+, e o FAD atuam como transportadores desses elétrons durante as reações químicas. Quando uma molécula é oxidada, o NAD+, e o FAD capturam os elétrons liberados, transformando-se em suas formas reduzidas, o NADH e o FADH2. Essas formas reduzidas, NADH e FADH2, carregam os elétrons para a cadeia respiratória, onde eles serão utilizados para a produção adicional de ATP. Ou seja, sem o NAD+, e o FAD, as reações de oxidação, redução do ciclo de Krebs não poderiam ocorrer de maneira eficiente e a produção de energia seria comprometida. Portanto, podemos entender o NAD+, e o FAD como importantes mediadores no processo de obtenção de energia a partir do ciclo de Krebs. Eles ajudam a capturar e transportar os elétrons liberados nas reações do ciclo, contribuindo para a produção de ATP, a molécula de energia do nosso organismo. Dando seguimento, eu vou falar agora sobre as etapas do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é composto por 8 etapas principais. Na primeira etapa, nós temos a formação do citrato. A primeira reação do ciclo é a condensação do acetil-CoA e oxaloacetato
para a formação do citrato, catalisado pela citrato sintase. Vamos entender melhor como ocorre a formação desse citrato no passo a passo. Primeiro, o ciclo se inicia com o acetil-CoA. O acetil-CoA, ele é uma molécula que é formada a partir da degradação de moléculas orgânicas, como glicose, gorduras e aminoácidos. Ele entra no ciclo de Krebs para ser utilizado na produção de energia. Posteriormente, a combinação do acetil-CoA com o oxaloacetato. Dentro das mitocôndrias, o acetil-CoA se combina com uma molécula chamada oxaloacetato, que já está presente no ciclo, e essa reação forma o citrato. Depois, a formação do citrato é o primeiro passo do ciclo de Krebs. O citrato é uma molécula composta por 6 átomos de carbono e é a partir dele que as etapas seguintes do ciclo são realizadas para produzir a energia. É importante destacar que a formação do citrato é apenas o começo do ciclo de Krebs, e ao longo das demais etapas, o citrato passa por reações químicas que resultam na liberação de dióxido de carbono e na produção de energia na forma de ATP, além da regeneração do oxaloacetato para iniciar o ciclo novamente. A segunda etapa é a formação de isocitrato via cis-aconitato. A enzima conitase catalisa a transformação reversível do citrato a isocitrato. A formação do isocitrato ocorre a partir do cis-aconinato. Nós vimos agora há pouco que o ciclo começa com a oxaloacetato, uma molécula de 4 carbonos que sofre uma reação de condensação com o acetil-CoA, que é formada a partir da degradação de moléculas orgânicas gerando citrato. O citrato passa por uma série de reações químicas dentro do ciclo de Krebs para se transformar em isocitrato. Uma das etapas desse processo envolve a conversão do citrato em cis-aconitato. Durante a conversão do citrato em cis-aconitato, ocorre a remoção de uma molécula de água da estrutura molecular, e essa reação é catalisada pela enzima conitase, que ajuda na transformação do citrato. O cis-aconitato ele é então isomerizado, ou seja, sua estrutura molecular rearranjada resultando na formação do isocitrato. Essa isomerização é também catalisada pela enzima conitase. O isocitrato ele é uma molécula de 6 carbonos e continua seu caminho no ciclo de Krebs, passando por outras reações químicas que resultam na produção de energia e na regeneração do oxaloacetato para iniciar um novo ciclo. Essas etapas de formação do isocitrato via cis-aconitato são fundamentais no ciclo de Krebs para a degradação de moléculas orgânicas e a produção de energia nas células. A terceira etapa é a oxidação do isocitrato a alfa-cetoglutarato e dióxido de carbono. A isocitrato desidrogenase catalisa a descarboxilação oxidativa do citrato para formar o cetoglutarato. Vamos entender como ocorre a oxidação do isocitrato. Após a formação do isocitrato no ciclo, ocorre uma série de reações químicas que levam à oxidação e à liberação de dióxido de carbono. Essa oxidação ocorre em uma etapa específica do ciclo. Posteriormente, a oxidação do isocitrato. O isocitrato ele sofre uma reação de oxidação onde são removidos átomos de hidrogênio da molécula e essa reação é catalisada pela enzima isocitrato desidrogenase. Posteriormente, a oxidação do isocitrato, que resulta na formação do alfa-cetoglutarato, e durante essa reação, 2 átomos de hidrogênio são removidos do isocitrato
e transferidos para uma coenzima chamada NAD+, que se converte em NADH. Em seguida, a liberação do dióxido de carbono, que além da formação do alfa-cetoglutarato, a oxidação do isocitrato também leva à liberação de um átomo de carbono na forma de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele é liberado como subproduto do processo. E após a formação do alfa-cetoglutarato, o ciclo continua com outras etapas que envolvem reações de oxidação, descarboxilação, produção de energia na forma de ATP e regeneração do oxaloacetato para iniciar o ciclo novamente. A quarta etapa é a oxidação do alfa-cetoglutarato a succinil-CoA e dióxido de carbono. O alfa-cetoglutarato é convertido a succinil-CoA e dióxido de carbono pela ação do complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. No ciclo de Krebs, a alfa-cetoglutarato é oxidada e convertida em succinil-CoA, uma etapa crucial para a produção de energia nas células. Vamos entender como ocorre a oxidação da alfa-cetoglutarato e a formação do succinil-CoA. Bem, primeiro, a oxidação do alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato é uma molécula de 5 átomos de carbono. Ela sofre uma reação de oxidação e essa oxidação é catalisada pela enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase. Em seguida, a liberação do dióxido de carbono. Durante a oxidação da alfa-cetoglutarato, um dos átomos de carbono é liberado na forma de dióxido de carbono, e essa liberação de dióxido de carbono é uma das características importantes dessa etapa do ciclo. Em seguida, a formação do succinil-CoA. E após a oxidação e a liberação do dióxido de carbono, a molécula resultante é chamada de succinil-CoA. O succinil-CoA é uma molécula de 4 átomos de carbono e possui uma molécula de coenzima A ligada a ela. A quinta etapa é a conversão de succinil-CoA a succinato. A succinil-CoA, como a acetil-CoA, tem uma ligação tioéster com uma energia livre padrão de hidrólise grande e negativa. Vamos entender melhor como ocorre a conversão de succinil-CoA a succinato. Primeiro, a liberação de coenzima A, CoA. A succinil-CoA é uma molécula que contém uma coenzima chamada coenzima A, ligada a ela. Na conversão de succinil-CoA a succinato, a CoA é liberada. Em seguida, a transferência de um grupo fosfato. Durante essa etapa, um grupo fosfato contendo um átomo de fósforo é transferido da succinil-CoA para uma molécula de GDP, que é a guanosina de fosfato, formando GTP, que é a guanosina trifosfato. O GTP é uma molécula energética semelhante ao ATP e pode ser utilizada para fornecer energia às células, perdão. Em seguida, a formação de succinato. Após a transferência do grupo fosfato, a molécula resultante é chamada de succinato. Succinato é uma molécula de 4 átomos de carbono e é um dos intermediários essenciais do ciclo de Krebs. A sexta etapa é a oxidação do succinato a fumarato. O succinato, formado a partir da succinil-CoA, é oxidado a fumarato pela flavoproteína succinato desidrogenase. Bom, primeiro, a oxidação do succinato. O succinato é uma molécula de 4 átomos de carbono que sofre uma reação de oxidação e durante essa reação ocorre a remoção de um par de elétrons do succinato e em seguida a formação do fumarato. Após a oxidação,
A molécula resultante é chamada de fumarato. E o fumarato é uma molécula de 4 átomos de carbono e é um intermediário essencial no ciclo de Krebs para a produção de energia. Essa oxidação do succinato e a formação do fumarato são catalisadas pela enzima succinato desidrogenase. A sétima etapa é a hidratação do fumarato a malato. A hidratação reversível do fumarato a L-malato é catalisada pela fumarase. Após a etapa de oxidação do succinato a fumarato no ciclo de Krebs, ocorre a hidratação do fumarato para formar a malato. Primeiro, a hidratação do fumarato. O fumarato é uma molécula de 4 átomos de carbono com uma ligação dupla entre os carbonos. Ela sofre uma reação de hidratação e durante essa reação, uma molécula de água é adicionada ao fumarato. Após a hidratação, a molécula resultante é chamada de malato. O malato é uma molécula de 4 átomos de carbono e é um intermediário no ciclo de Krebs. Essa hidratação do fumarato e a formação do malato ocorrem com a ação da enzima fumarase. A oitava etapa é a oxidação do malato a oxaloacetato. A L-malato desidrogenase ligada ao NAD catalisa a oxidação de L-malato a oxaloacetato. Após a formação do malato, que nós vimos anteriormente, a próxima etapa do ciclo é a oxidação do malato, que convertendo novamente em oxaloacetato. Essa etapa é fundamental para a continuidade do ciclo e a produção de energia nas células. O malato, como nós falamos anteriormente, que é uma molécula de 4 átomos de carbono, ela sofre essa reação de oxidação durante a reação e ocorre a remoção de elétrons do malato. Em seguida, após a oxidação, a molécula resultante é chamada de oxaloacetato. O oxaloacetato é uma molécula de 4 átomos de carbono e é a composto inicial necessário para reiniciar o ciclo de Krebs. Essa oxidação do malato e a formação do oxaloacetato ocorre com a ação da enzima malato desidrogenase. Durante essa reação também são produzidos o NADH e o dióxido de carbono. Aqui nós temos o produto de uma rodada do ciclo. Aqui nós temos na imagem uma representação do ciclo de Krebs, ou ciclo de ácido cítrico. Perceba que ele se assemelha a uma roda gigante, né? Ele passa por todas essas etapas que eu falei anteriormente para gerar energia para o nosso corpo. E os produtos de uma rodada do ciclo do ácido cítrico, a cada rodada do ciclo do ácido cítrico, 3 moléculas de NADH, uma de FADH2, uma de GTP ou ATP e 2 de dióxido de carbono são liberadas em reações de descarboxilação oxidativa. E algumas reações do ciclo estão representadas como se ocorressem apenas em uma direção, como a gente pode ver nessa imagem. Entretanto, a maioria das reações elas são reversíveis. Agora eu vou falar um pouco sobre a conexão entre o ciclo de Krebs e o metabolismo de nutrientes. Bom, uma importante conexão entre o ciclo de Krebs e o metabolismo de nutrientes está no fato de que os nutrientes que obtemos dos alimentos são utilizados como substratos no ciclo, contribuindo para a geração de energia. Diferentes nutrientes podem ser metabolizados e entrar no ciclo de Krebs em diferentes pontos, fornecendo os compostos necessários para as reações químicas do ciclo. Vamos destacar aqui uma conexão do ciclo com os 3 principais tipos de nutrientes, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas.
Os carboidratos, eles são importante fonte de energia para o nosso corpo. E durante a digestão, os carboidratos são quebrados em glicólise, que entra na via metabólica, conhecida como glicólise, e a glicólise ela é convertida em piruvato, que por sua vez ela pode ser convertida em acetil-CoA. O acetil-CoA é o composto inicial do ciclo de Krebs, onde será oxidado, perdão, e gerará energia. As gorduras, elas são outra fonte de energia rica em carbono, e durante a digestão, as gorduras são quebradas em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs para a geração de energia. E a oxidação de ácidos graxos é uma das principais contribuições das gorduras para o ciclo. E as proteínas, elas são compostas por aminoácidos. E durante a digestão, as proteínas elas são quebradas em aminoácidos que podem ser convertidos em diferentes intermediários do ciclo de Krebs. E alguns aminoácidos eles podem ser convertidos diretamente em intermediários do ciclo, enquanto outros passam por vias metabólicas específicas antes de entrar no ciclo e serem oxidados para a produção de energia. Essa conexão, ela nos faz entender como o metabolismo de nutrientes, ela destaca como o ciclo de Krebs é uma etapa-chave na obtenção de energia a partir dos alimentos que nós consumimos. E ela converte os compostos derivados dos carboidratos, gorduras e proteínas em energia utilizável na forma de ATP. Portanto, o ciclo de Krebs ele desempenha um papel central na formação dos nutrientes em energia que o nosso corpo necessita para funcionar adequadamente. Eu trouxe aqui também mais duas aplicações do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um alvo importante para o desenvolvimento de fármacos que atuam em doenças relacionadas ao metabolismo celular, bem como alguns metabólitos do ciclo de Krebs também são utilizados em biofertilizantes, então eles também podem ser utilizados pela indústria agrícola. Para concluir, nós podemos ver aqui nesse vídeo que o ciclo de Krebs ele é de extrema importância para o funcionamento adequado das células e para a produção de energia em nosso organismo. Nós podemos observar também que ele é crucial para o funcionamento adequado das células, para a obtenção de energia a partir dos nutrientes que nós consumimos, e que também ele é responsável por transformar esses nutrientes em energia utilizável, além de contribuir para outras funções vitais das células. Nós podemos compreender também a importância do ciclo de Krebs para nós entendermos melhor como o nosso corpo funciona e como os alimentos que nós consumimos são processados para fornecer a energia necessária para viver e realizar todas as nossas atividades diárias. Essas são as referências que eu utilizei para me ajudar a produzir esse vídeo. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, caso vocês queiram pesquisar mais sobre o assunto, são excelentes livros e vocês podem estar pesquisando neles. Obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.